Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Andréia, sou formada em língua portuguesa, leciono aqui na cidade de São Carlos, em uma escola PEI. Hoje eu estou vestindo uma camiseta verde, cabelos soltos, meus cabelos são escuros e mesclados, tá? Também tenho estatura baixa. O importante para nós estarmos aqui no nosso encontro é a gente aprimorar aí a nossa formação, né, a nossa sequência pedagógica e dar um foco para o material Aprender Sempre. Hoje a gente vai estar observando as atividades da sequência 2, né? E eu vou subir, então, o nosso PPT para a gente poder iniciar a formação de hoje. Bom, aqui temos, então, a nossa tela inicial, formação para professores, né? Vocês já passaram, então, pela formação de etapa, e agora a gente vai focar, então, no 7º ano aí do ensino fundamental, focando, então, na sequência de atividades do volume 1, na sequência 2, para o primeiro bimestre. Nessa tela, a gente tem um caminho que vocês podem acessar o link e ter já diretamente o acesso ao material Aprender Sempre, tá? Pode baixar, para quem ainda não tem o material impresso, para poder fazer esse aprofundamento dos estudos, né, buscar tanto o caderno do professor, como também o caderno do aluno, para aprofundar, então, e poder acompanhar a nossa formação com o foco que vai ser direcionado às atividades da sequência de hoje. Quais os objetivos, então, da nossa formação? Revisar aspectos teóricos relativos ao letramento e práticas de escrita discutidos na formação de etapa de língua portuguesa. Então, vamos focar mais um pouquinho naquela questão teórica, né, no conceito sobre o letramento e práticas de escrita, para a gente poder ter uma base e focar, então, o desenvolvimento da sequência de atividades 2, né, com esse olhar um pouquinho mais aprofundado. Vamos relacionar, então, o tema central, que é o letramento, em relação às atividades dessa sequência, tá? Colocando em evidência também as habilidades que serão desenvolvidas, trabalhadas, tanto a habilidade essencial, como as habilidades que vão apoiar, né, a habilidade essencial, que são as habilidades de suporte, e observar como que o desenvolvimento dessa sequência de atividades, ele vai desenrolando através, então, aí, da questão do letramento, né, e com atividades que envolvem tanto a leitura como também a escrita, né, a prática da escrita, que vai proporcionar ao estudante, no final da sequência, todos os recursos necessários para que ele possa produzir o seu próprio texto, tá? E depois a gente vai fortalecer as ações do desdobramento lá na TPC, sugerindo metodologia ativa com foco na organização da gestão de sala de aula. Então, seria como pegar todo esse conhecimento que a gente vai desenvolver hoje e pensar, então, naquela relação com os pares, junto com os pares na escola de vocês, né, e também considerando a realidade de cada escola, né, de cada turma, de cada estudante. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa agenda, serve para a gente poder nos orientar, né, para ver como que vai ser a nossa formação, como que ela está dividida. Ela está dividida, então, em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai revisitar aspectos teóricos relativos ao letramento e práticas de escrita, discutidos na formação de etapa de língua portuguesa. Então, a gente vai ver, então, um pouquinho essa questão mais dos conceitos teóricos, né, em relação a esse documento, e as práticas de atividades escritas. No segundo momento, a gente vai relacionar o tema central, o letramento, com as atividades da sequência do material Aprender Sempre, com foco nas práticas de escrita. Então, o foco hoje é ver essas atividades, né, e focar, então, nessa questão da leitura e escrita. No terceiro momento, fortalecer as ações do desdobramento na TPC, lá na escola, né, sugerindo metodologias para que vocês possam desenvolver as atividades de acordo com cada realidade. Primeiro momento, então, revisitando aspectos teóricos, né, relativos ao letramento e práticas de escritas discutidos aí na formação de etapa. Então, a formação de etapa foi um pouquinho mais aprofundado, aqui a gente vai fazer, rever, né, esse conceito, mas focando, então, aí no 7º ano, tá? Bom, aqui a formação de etapa, a gente tem alguns conceitos teóricos, né, que são aí de alguns autores conceituados, e podem, então, colocar para a gente essa questão aí da leitura e das práticas de escrita. A construção dos sentidos na atividade de escrita exige muito mais que conhecimentos linguísticos por parte dos leitores. Não basta, então, ter conhecimento das letras, né? Não basta ler.
Tem que ler, entender o sentido e compreender o que está lendo. Pois esses mobilizam estratégias para preencher lacunas e participar ativamente no ato da leitura e da escrita. Então, quando o estudante pratica aí o ato da leitura, é necessário que ele consiga compreender, né, como que está sendo essa construção de sentido do texto. E aí ele vai poder, então, se apropriar de recursos, né, que promovem a coesão textual, que são elementos linguísticos que se articulam para dar o sentido dentro do texto. Então, quanto mais o aluno pratica, né, essa questão aí da leitura, mais ele vai ter acesso a esses elementos que compõem essa forma de organizar o texto e proporcionar o efeito de sentido dentro do texto, né? E também que vai proporcionar, após a coesão, a coerência do texto, que seria, então, esse momento final, né? O texto como um todo, a realização comunicativa entre os interlocutores, quando você começa a ter interação dentro dessa leitura, né? Por meio de um conjunto de fatores cognitivos, interacionais e situacionais, socioculturais, envolvendo, então, a questão social também, né? Questão do letramento e também questão de práticas de leitura. E a gente tem, então, aí uma colocação, né, dos autores citados, que não há textos incoerentes, mas podem ser incoerentes conforme a situação comunicativa. Ou seja, quando a mensagem ela não consegue ser transmitida, né? A gente precisa, então, que o texto ele seja construído para que essa mensagem consiga ser transmitida adequadamente a esse leitor. Né? Portanto, um texto ele é incoerente quando não faz sentido para quem está lendo, né? Quando o leitor ele faz essa leitura e não compreende aquilo, ele não consegue compreender essa construção de sentido, né? Essa coerência textual, então acontece que o texto ele não está dentro dessa coesão que seria adequada, né, para causar o efeito de sentido nos diferentes gêneros textuais, porque os gêneros mudam, então os elementos também mudam, né, para proporcionar aí esse efeito de sentido necessário dentro de cada gênero textual. E isso é importante, né? Então, a compreensão, ela só vai acontecer quando esses leitores, né, conseguirem, então, transmitir essa mensagem, quando a mensagem passar, então, do interlocutor, né, para o leitor desse texto, tá? Então, a gente tem aqui um embasamento teórico, um pouquinho para a gente relembrar aquilo que foi explicado já aí na formação de etapa, né? Para a gente trazer, então, esses elementos agora aqui para a nossa sequência de atividades 2 do 7º ano, tá? A gente tem também aqui o currículo paulista. Como que ele se coloca, então, né, em relação a essa questão aí de coerência, coesão textual, a formação de efeito de sentido. Lá no currículo paulista, o letramento é associado às práticas de produção textual. Eles são fundamentais, e aí ele traz a seguinte colocação para a gente. A rede de ensino orienta para que se garanta, não somente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, mas também ao longo de toda a educação básica, o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, e o envolvimento em práticas diversificadas de letramento. Então, existe a necessidade de se trabalhar durante toda aí essa formação, né, da educação básica do estudante. Existe a necessidade de ser retomada em vários momentos, não só naquele momento em que ele está sendo alfabetizado, né? No decorrer, então, dessa educação básica, é necessário que a gente continue trabalhando, que a gente continue reforçando, né, esses conceitos. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais, mediadas pela leitura e a escrita para a produção de textos, envolvendo linguagens verbal, não verbal e multimodal de vários gêneros textuais em diferentes esferas da atividade humana. Hoje a gente sabe que com a tecnologia, né, com o acesso aí de todos os estudantes, da maioria dos nossos estudantes, né, a todos esses recursos tecnológicos, a gente tem muitos textos multissemióticos circulando, né, pelos diferentes aplicativos aí, então é necessário que ele compreenda muito bem essa questão da utilização da linguagem verbal, juntamente com a linguagem não verbal, e como que esse conjunto, né, ele vai proporcionar aí diferentes efeitos de sentido para transmitir essa mensagem. A gente tem o campo jornalístico, o campo publicitário, que trabalha muito, né, com textos, imagem, cartazes, e existe essa necessidade, então,
o estudante compreender essa leitura para também produzir o seu próprio texto de uma maneira adequada, tá? Então, aqui a gente tem o conceito visto aí pelo currículo paulista, e a gente tem, então, o esquema de como a língua portuguesa, né, ela pode ser vista dentro dos seus 4 eixos de desenvolvimento, tá? A língua portuguesa, ela é vista como prática social, de maneira a considerar todos os eixos do componente. Então, a gente trabalha, né, a língua portuguesa focando todos esses eixos que estão aqui colocados, mas a gente, basicamente, trabalhamos eles de uma maneira juntos, né, em conjunto, porque a gente começa aí atividades que envolvem leitura e também a oralidade, trabalho em grupo, né, que vai levar nossos estudantes a fazer conhecimentos de análise linguísticas e semióticas para ele produzir o seu próprio texto. Então, a gente tem esses 4 eixos, né, que vão computar aí a questão do trabalho com a língua portuguesa. A leitura, a produção de textos, a oralidade, a análise linguística e semiótica também. Então, é um conjunto aí que a gente trabalha para desenvolver, né, essa questão da língua portuguesa dentro dessa prática social em relação à leitura e práticas de escrita, né? Vamos lá. Bom, então, a gente, até aqui, nós vimos, então, ou melhor, revimos, né, conceitos aí de letramento e práticas de leitura que vocês já tinham observado lá na formação de etapa. A gente fez uma retomada breve para a gente poder agora trazer esses conceitos, né, teóricos para a parte mais prática, que é a parte do desenvolvimento das atividades da sequência 2. Então, a gente vai aí relacionando o tema central, letramento, com as atividades da sequência 2 do material Aprender Sempre, tá? Com foco aí nas práticas de escrita. Então, primeiro a gente passa por esse processo de leitura, para que o estudante adquira, tá, todos esses recursos para produzir, então, o seu texto, tá? A gente tem, então, aqui, discutindo o tema central, né, que é o letramento, né, na concepção da escrita aí, para a sequência de atividades 2. O que a gente vai fazer, então? Vamos seguir aqui alguns passos. Observar as habilidades essenciais e o conjunto de aulas da sequência de atividades 2. É muito importante que a gente coloque aí em evidência as habilidades que são trabalhadas na sequência de atividades, tá? Tanto a habilidade essencial, como também as de suporte, porque é através delas aí que o estudante vai desenvolver o seu percurso cognitivo, né, para chegar ao foco da habilidade, né, o que ela está propondo ali para aquela sequência de atividades. Aí a gente vai analisar a sequência 2, tendo como tema central o letramento, com enfoque em práticas de escrita. Então, vamos focar essas atividades que são desenvolvidas, né, como que a gente pode trabalhar e aprofundar, mais voltando para a prática de escrita para os nossos estudantes, tá? E aí a gente vai sistematizar aí a análise da sequência de atividades 2. Bom, o que a gente tem aqui? As habilidades que são trabalhadas e desenvolvidas, tá? A gente tem a habilidade essencial aí da sequência de atividades 2, tá? A gente vai olhar como que essa habilidade vai estar articulada à aula 6, que foi a aula que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês como que a gente pode focar, né, o objetivo do desenvolvimento dessa aula com as práticas de escrita, né, desenvolvimento da leitura e também as práticas de escrita. A habilidade essencial que está colocando aqui para a gente, nessa sequência, é criar narrativas ficcionais, contos narrativos de enigma, crônicas, entre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando o desenvolvimento das estruturas narrativas próprias aos gêneros pretendidos, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando os tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir o discurso direto e indireto. Então, a gente observa aqui que a gente tem uma habilidade bem ampla, né? Onde o estudante ele vai ter que passar por alguns processos aí de aprendizagem para que ele consiga, ao final, chegar ao foco da nossa habilidade de hoje, que é criar, né? Que ele vai produzir, então, esses textos narrativos, tá? Ele vai ter que saber utilizar todos esses recursos que são empregados nesse gênero textual, tá? Tanto a estrutura da narrativa, como também os elementos da narrativa, que compõem os elementos, né? Os personagens, o enredo, o narrador, saber também como utilizar a questão do discurso, que é importantíssimo,
uma vez que a gente tem aí as falas dos personagens, né, que são colocadas e apresentadas nesse gênero textual. Então, é importante que o estudante consiga fazer esse percurso, desenvolvendo todas as atividades da sequência, né, passando por todas as aulas, para que ele consiga, ao final, né, chegar aí nessa produção da escrita, utilizando os recursos necessários para o gênero narrativo. Então, a gente vai observar como que a aula 6, né, que eu trabalhei com a carta formal, utilizar esses recursos dentro dessa habilidade. Aqui a gente também tem um quadro, né, onde aparecem aí o percurso dessas aulas, né, quais são essas aulas que compõem a sequência de atividades 2. Olha só, na aula 1 a gente tem o ponto popular na cultura brasileira, então o estudante vai passar por processo de leitura, análise, né, o 2, um ponto, um contexto, então vai passar já também, mais uma vez, o processo de leitura, o processo de análise desse tipo de texto narrativo, né, na aula 3. E como são mesmo os textos narrativos, aqui ele já passa aí por uma estrutura, observando como que se compõe, né, como que compõe esse texto, como que é a estrutura do gênero narrativo. Aula 4 e 5, Brasil, um país da história mil. Então, ele continua trabalhando esse gênero, desenvolvendo as atividades, para na aula 6, ele conseguir já utilizar esses recursos, né, que ele foi vendo, que ele foi desenvolvendo, o desenvolvimento da sequência aqui de atividades, da sequência 2, tá? Na aula 6, então, ele vai lá planejar a minha escrita. Ele vai fazer um processo todo, onde ele vai pensar em como ele vai fazer a sua produção pessoal. Para na aula 7 e 8, ele fechar, né, a narrativa entra em cena. Então, aí sim, ele vai realmente produzir o seu texto. Então, a gente observa aqui que são amplas, né, as questões aqui para serem trabalhadas no desenvolvimento da nossa sequência. Agora, é importante a gente observar como que essa habilidade a gente pode aprofundar ainda mais, né, voltando, então, para o processo de leitura e das técnicas aí de escrita, tá bom? Então, a gente tem aqui a aula que eu trouxe aqui para vocês hoje, a aula 6, que é a aula que a gente vai trazer como exemplo para a gente fazer o nosso trabalho de hoje, né? Uma vez que não dá para a gente poder ver todas as aulas aqui, desenvolver todas as aulas da sequência, né? Então, a gente busca trazer uma aula que dê para mostrar um pouquinho mais aí na prática, como que a gente pode focar, então, no desenvolvimento dessas atividades, né? Melhorando, ampliando a questão da escrita dos nossos estudantes, tá? Então, a gente tem a aula 6, que é planejando a minha escrita, ali da sequência 2, e a gente tem o objetivo dessa aula, aqui no cantinho, planejar a escrita adaptada da história tradicional brasileira por meio de elaboração de roteiro. Então, a atividade vai apresentar para os nossos estudantes um roteiro para que ele siga, para que ele consiga planejar, né, e fazer da melhor maneira possível essa questão da prática da escrita. Ele vai produzir o seu texto seguindo, então, esse roteiro, esse passo a passo, que vai aí induzir com que ele consiga utilizar todos esses recursos da maneira adequada, certo? Então, a gente tem aí a atividade 1 dessa aula, que é, a partir dessa aula, você planejará uma adaptação de uma história tradicional que mais tenha lhe encantado. Então, observa que ele vai pegar uma história como base, né? Uma história como exemplo para que ele possa fazer uma adaptação nessa história. Ele não vai totalmente criar um texto totalmente diferente, mas ele já vai aproveitar aqueles recursos que foram utilizados, né, para pensar aí na sua própria história, fazendo uma adaptação naquela história que ele tenha melhor preferência, que ele tenha gostado mais, né, após a leitura. Então, a gente tem aí, olha só, planejando a adaptação da história. Ele vai pensar, então, o nome da história a ser adaptada, ele já pode colocar, tá? E aí a gente pensa já nos elementos da narrativa que devem ser trabalhados. Os personagens, escolha os nomes e as características físicas e comportamentais das personagens. Respeite o número de personagens que possuir a história original. Então, ele já vai aí seguindo, né, esse padrão daquela história que ele fez a leitura, e ele vai seguir, então, a mesma quantidade de personagens, para que ele não se perca nessa construção, né? Os estudantes escrevem nesse espaço. Ele já aproveita, então, esse quadro, que está bem colocado aí, para que eles já possam já se estruturando para essa produção. E aí ele vai lá para o espaço, pensar, né, o local onde acontece essa história. Escreva em qual cenário do seu cotidiano acontecerá a história. Use adjetivos para caracterizar.
Então, olha só, ele já vai pensar nessas personagens que ele vai utilizar e também no local, né, no espaço onde essa história vai acontecer, onde ele vai criar aí essa história. Ele vai passar, então, a fazer essa adaptação da sua própria história. Vai colocar ali, então, também esses recursos que ele já está pensando, já está aí separando para produzir a sua história, tá? Bom, pensando então nos personagens e no espaço onde irá acontecer, ele vai pensar então no tempo, né? O tempo que vai durar aí todas essas ações dentro da sua história. Descreva em qual tempo acontece a narrativa. Além disso, indique o tempo de duração em que os fatos da narrativa se desenvolvem. Ele vai observar, então, que essa questão do tempo é importantíssimo para ele pensar nessa estrutura da construção do seu texto, né? Porque ele precisa pensar como as coisas vão acontecendo, como vai se desenrolando e como esses conflitos vão tendo o seu clímax, né? Vão chegando aí ao seu resultado final. Então, ele, usando aqui esse quadro, né, proposto aqui na aula 6, ele vai conseguir construir um percurso para ele poder realizar a sua escrita, né, e focar, então, nesses elementos daí na narrativa, colocando dentro da estrutura do texto narrativo que ele vai produzir, adaptando a uma história que ele já realizou a leitura e que ele já conhece. Então, observem que aqui fica mais fácil para ele produzir o seu próprio texto, né? Uma vez que ele vai ter um como base, como parâmetro, para ele ver, então, como que esses recursos eles se desenvolvem ali dentro daquele texto que ele realizou a leitura. Então, como que ele vai também poder utilizar esses recursos dentro do seu próprio texto, né? Então, fica aqui, então, essa dica, né, professores? A gente pode aprofundar, também podemos ampliar essa questão dessa aula, trazer textos diferenciados também para os nossos estudantes, né? Trazer uma história que talvez eles conheçam, que toda a sala já tenha lido, também é legal fazer essa comparação também, né? Ampliando aí, além daquilo que a própria atividade já proporciona para a gente, né? Então, fica aí como sugestão de trabalho para vocês poderem pensar e desenvolver, né, esse planejamento aí para a produção textual, no caso aqui do gênero narrativo, que é o gênero trabalhado aqui na nossa sequência, né? Então, a gente observa que nessa aula, a habilidade essencial, ela está sendo desenvolvida plenamente, né? Uma vez que ele já vai pensar nessa construção, né, criar a sua narrativa, utilizando aí os recursos, né, personagem, tempo, espaço, vai também já pensar nesse enredo, vai pensar na utilização, então, do discurso direto, discurso indireto, quando ele já pensar nesses personagens que ele vai utilizar no seu texto, não é mesmo? Bom, então fica aqui para vocês poderem pensar como sugestão, né, essa aula. Aí, nessa sequência, continua a atividade, né, dentro ainda desse planejamento, né, da aula. A partir da aula, você planejará uma adaptação de uma história tradicional que mais tenha lhe encantado. Isso é importante também, porque uma vez que o estudante faz a leitura e ele se identifica, ele gosta daquele texto, ele vai se dedicar mais nessa produção, certo? Ele vai estar mais próximo, então, para realizar a sua própria produção textual, tá? Aí a gente tem aqui, olha, a sequência da história. Deu um nome para a adaptação do seu texto, agora ele já vai para a sua própria produção. Até então, ele estava focando ali naquele texto que ele trouxe como base, né, para fazer a sua adaptação. Aí apresente o tempo e as personagens em um cenário calmo e tranquilo. Escreva alguma situação problemática acerca do texto escolhido por você. O ponto máximo de tensão da história, né, que é onde aquilo se realiza, né? Reescreva o acontecimento da história em que apareça o momento de grande tensão, ou seja, aquele conflito, né, central, onde chega o clímax da história, né? Reescreva o final da narrativa. Esse desfecho deve surpreender o leitor, uma vez que a gente chega naquele momento de tensão, né, do texto narrativo, onde tudo vai acontecer, os problemas surgem ali naquele clímax, e aí você vai dar, então, esse final, né, o estudante vai dar esse final para o texto, onde ele vai surpreender nessa resolução do problema, né? Solicite a revisão do seu texto, primeiro para um colega, depois para o professor. É legal, então, fazer essa dinâmica de trocar os textos entre os amigos da sala, né? Eles podem se conhecer, e aí pode ser que eles escolham, né, com quem eles gostariam de realizar essa troca, né? Um fazendo a leitura do outro, porque sempre que a gente relê, sempre que a gente pede para uma outra pessoa, né, ler essa produção, eles vão ler com outros olhos e vão poder enxergar ali algumas, né, necessidades de atenção,
algumas revisões, né, troca de palavras, né, ver se ele está ali bem amarradinho, se está faltando aí algum elemento. Enfim, através da releitura, né, e através da leitura do outro, seja do estudante ou do professor, é que aí pode ser feita, então, essa revisão textual. Planeje a forma com que você deseja compartilhar com os colegas da classe ou da escola a sua produção. É importante também esse resultado, né? O resultado final da produção do estudante, tá? Porque é ali que ele vai ver o resultado do seu trabalho. É ali que ele vai ver todo aquele esforço, né, que ele utilizou e vai ver também tudo aquilo que ele aprendeu sendo colocado na prática, né, podendo socializar. Pode ser que seja fixado em painéis, pode ser também que seja publicado aí em redes sociais, né, enfim, vai ficar então aí para pensar, né, junto com a turma que será desenvolvida, junto dos recursos também que estará disponível para poder pensar no desenvolvimento dessa atividade. Fica, então, aí para o professor colocar e ampliar também esse quadro, né, para poder trabalhar junto com essa turma. E também junto com a realidade escolar, né, de cada região, de cada escola, né, pensando, então, em como articular da melhor maneira possível, né, para trazer aí para esse estudante esse aprofundamento da história. Então, focando também essa atividade, tanto aí da leitura, como nessa prática da escrita, nesse processo onde o estudante vai desenvolver, né, seguindo todas essas dicas que são colocadas aqui na atividade, ele vai poder, então, produzir o seu próprio texto com maior segurança, dando autonomia para esse estudante, né, fazendo com que ele seja o protagonista aí da sua atividade, com que ele tenha todos esses recursos necessários para essa produção, né, dentro do gênero narrativo. E aí ele pode também voltar na história original, né, e ver, fazer também uma comparação, fazer uma troca e socializar também junto com os amigos na sala de aula, tá? Então, fica como dica também aí essa aula 6, lembrando que para o estudante chegar aqui nesse ponto, né, nessa aula, para fazer esse planejamento, ele já desenvolveu as demais aulas da sequência, né, as aulas anteriores. Então, foi nesse percurso que ele foi adquirindo esse conhecimento para que na aula 6 ele já pudesse passar aqui por esse planejamento e chegar no final aí da sequência na sua produção textual. Certo, professor? Bom, dando sequência aqui, então, na nossa formação de hoje, a gente vai sistematizar um pouquinho aí das aulas da sequência de atividades 2, certo? Bom, na aula 1, o estudante vai, então, ler textos narrativos, tá? O gênero aqui, fábula. Dentro, então, desse esquema da fábula, como que é construído esse gênero, tá dentro aí do texto narrativo, ele vai passar, então, por essa leitura, né? Observando, então, essa estrutura. Na aula 2, ele vai reconhecer elementos da narrativa. Então, observe que ele vai ampliando aí o seu conhecimento, né, vai aumentando esse nível de dificuldade dentro das atividades desenvolvidas, né, para ir adquirindo passo a passo aí esses conhecimentos necessários para poder, então, produzir o seu próprio texto, tá? Ele vai, então, passar a conhecer esses elementos da narrativa, ou seja, né, personagem, o narrador, o tempo, o espaço, tá? Que são coisas que eles vão utilizar aí na sua produção textual. Aí ele vai lá para a aula 3, onde ele vai sistematizar o tempo, espaço, enredo e personagens. Ele vai ver na aula 2 esses elementos, né, separados aí, ver como que eles estão colocados no texto, para na aula 3 ele poder sistematizar e observar como que isso está ali posturado, como que isso proporciona um efeito de sentido dentro do texto, né? Dentro do texto fábula, que é o gênero que ele está trabalhando aqui nessas aulas até então, certo? Aí ele vai ser direcionado lá para as aulas 4 e 5, onde ele vai ver recursos linguísticos, né, efeitos e sentido dentro de conto popular. Então, ele continua aí no texto narrativo, vendo como que é essa construção, né, desse tipo de texto, voltando agora para o gênero conto, né, que amplia um pouquinho o tamanho desse texto, né, os elementos utilizados aí dentro de conto popular, né, ele vai ver que muda um pouquinho essa questão do gênero, embora o texto ainda trabalhado seja aí o texto narrativo, né, existe aí os mesmos elementos sendo construídos, um pouquinho já num nível um pouquinho mais complexo aqui, né, no trabalho já com conto,
nas aulas 4 e 5. E aí ele chega então na aula 6, que foi a aula que nós vimos aqui, que nós trouxemos como exemplos para vocês hoje, né? Que ele vai planejar, então, a retextualização do conto tradicional, pensando aí na sua própria história, utilizando todos esses recursos que foram trabalhados aqui, então, certo? E aí, uma vez que ele fez todo esse planejamento, vai ficar mais fácil para ele chegar lá nas aulas finais dessa sequência, onde ele vai fazer a sua produção textual. Tudo bem? Bom, vamos dar sequência, então, aqui na nossa formação de hoje. A gente chega aí no nosso terceiro momento, onde a gente vai fortalecer as ações aí do desdobramento na TPC, né? Precisamos, então, pensar em metodologias ativas, né? Como foco na organização da gestão de sala de aula. Então, como trabalhar todo esse conhecimento que a gente viu aqui, né? Todo esse desenvolvimento da sequência de atividades 2, né, focando, então, aí nessa questão do letramento, nessa questão das técnicas de escrita, né, dentro aí da sala de aula, utilizando a metodologia ativa para os nossos estudantes, colocando o nosso estudante em evidência, né, deixando com que ele siga aí o seu protagonismo, certo? A gente vai ver, então, agora aqui, como sugestão, a gente traz aqui, então, uma metodologia diferenciada, né, que é esse método, que ele funciona da seguinte maneira. A gente vai apresentar, então, uma sugestão dessa metodologia ativa, que vai seguir aqui um passo a passo, tá? Segundo as tradições literais, essa metodologia, ela significa pensamento de design, né? Que significa esse design thinking, tá? É uma forma inovadora que propicia refletir e abordar problemas com foco nas resoluções, a partir de um pensamento centrado em pessoas. Então, é colocado aí para o estudante, né, um problema, para que ele possa visualizar soluções para essa questão desse problema, tá? Pensando, então, em como as pessoas estão colocadas para essa resolução do problema. Na escola, é uma metodologia muito usada para desenvolver projetos na educação básica, tá? Então, a gente pode utilizar essa metodologia não somente aqui na nossa sequência de hoje, não somente na atividade que foi apresentada hoje para vocês, a gente pode usar também em outras atividades, tá? Em outros projetos também, no decorrer aí da formação da educação básica, tá? Propicia o pensamento colaborativo e o desenvolvimento da empatia, né, as características aí dos estudantes, né, essa união, o trabalho em grupo, né, vai fazer com que o estudante ele se dedique mais ao desenvolvimento dessas atividades, tá? Aqui, gente, é sempre bom colocar, professores, que a gente sempre traz aí como sugestão do trabalho de vocês, tá bom? Bom, como que funciona, então, né, essa metodologia? Quais são os objetivos do projeto? Incentivar a autonomia, a criatividade em produções textuais a serem realizadas pelos estudantes, possibilitar que estudantes assumam a sua autoria, os seus próprios textos, na construção de vários gêneros textuais, por meio de pesquisas, posicionamento crítico e de criação em busca de soluções. Então, a gente observa que é uma metodologia que não necessariamente precisa ser trabalhada só nos gêneros narrativos, como nós vimos hoje na nossa atividade. A gente pode utilizá-la também em outros gêneros textuais, certo? Propiciando pesquisa para os estudantes, fazendo com que eles tenham aí um senso crítico, né, no desenvolvimento das atividades. Desenvolver práticas de escrita significativas que explorem e extrapolem os muros da escola e contribuam para práticas que diminuam problemas do entorno, né, e do cotidiano dos estudantes. Ampliar, então, essa visão que o estudante tem, né, na resolução de problemas, seja assim dentro da escola, seja no seu grupo, seja na comunidade. Então, é uma metodologia que faz com que o estudante, ele busque aí a solução para esse determinado problema que foi colocado para ele, certo? Bom, a duração desse projeto, a gente vê, então, como a formulação de um projeto não é para ser aplicado numa aula só, né? A gente tem mais ou menos uma expectativa de horas, de 10 horas, para poder desenvolver esse projeto, tá? Então, vocês precisam pensar, focar, ver junto com os pares de vocês a melhor maneira de trabalhar esse projeto, né? Em quais turmas, talvez, dê para trabalhar com melhor resultado, pode ser que seja no 7º ano, também pode
ser utilizado em outros ansets também, né? Bom, e aí como que a gente pode organizar essas etapas do projeto? Tem que ter, então, um tema discutido e selecionado pelos próprios estudantes em sala de aula. É importante que eles participem desde o início, certo? Tem um exemplo aqui, olha, contação de histórias, a dramatização, tá? Produção textual, definido pelo professor e estudantes. Nesse caso, a sugestão é uma dramatização da história construída. Então, talvez eles possam produzir essa história, escrever a história, né, produzir o texto, e depois fazer, então, uma dramatização desse texto, certo? E aí a gente pode colocar também algumas perguntas disparadoras, né, para aguçar o nosso estudante. Que contribuições das histórias retextualizadas poderiam significar para os estudantes? Para que público-alvo elas poderiam ser contadas ou dramatizadas? É importante que haja essa discussão com a turma, né? Você já assistiu a alguma peça de teatro? Lembre-se da temática, do que mais gostou? Pode fazer uma roda de conversa, né, para sugerir essas questões. Já assistiu a alguma contação de história? Foi presencialmente ou em um formato de vídeos? De que você se lembra? Então, eles podem trocar experiências entre eles, né? A peça teatral ou a contação de histórias eram de humor ou de dramática? Se tivesse de escolher, como seria a apresentação da sua retextualização? Seria humorada ou dramática? Então, eles podem trazer aí várias experiências que o próprio estudante já tenha passado, né? Já tenha vivido. Ele pode trazer experiências mais pessoais, às vezes contação de história dentro da família, que tem bastante, né? De causos aí que eles podem ter ouvido também em alguma outra roda. E colocar, então, essa temática para ser discutida aí junto com o estudante, né? Fazendo com que ele seja autônomo, né? Da sua atividade, tá? Aqui, então, né, aí como que funcionaria, tá, as etapas desse projeto. Bom, para a gente poder ter uma visão mais ampla, a gente está, dessa metodologia que está sendo desenvolvida, né, essas etapas, então, elas estão colocadas aqui, tá, em 3 momentos. A descoberta, definir e compreender o problema desafiado, tá, que vai para esse desafio. Qual que é a problemática, então? A 2, interpretação, né, a busca de soluções em relação a essa temática, a essa problemática que foi colocado. A 3, a ideação, então, implementar a melhor solução. Pode ser colocado aí como sugestão uma chuva de ideias, né, onde o estudante dá sugestões, pode ser colocado no quadro, pode ser colocado em meio também de utilização de ferramentas digitais, né, que também tem muito hoje. E aí vai, então, para a experimentação e prototipação, tá? Que é criar o produto cultural, tá? Onde eles vão criar, então, aí essa história. E evolução e ação, tá? Que é concretizar as ideias, soluções para os problemas delimitados. Então, aí seria aí, mostrar, então, o resultado de toda essa construção, né, desse processo. Ficaria, então, aí para apresentar para a turma, né, toda essa apresentação do processo desse projeto aí que foi colocado, proposto, né, para ser trabalhado junto com o estudante. Bom, as 5 etapas do projeto, como que elas estão, então, colocadas aí, né, para ver como é que a gente pode trabalhar essa metodologia. A descoberta é o momento da identificação de um problema, o desafio proposto, os estudantes debatem acerca de temas selecionados, trocam experiências a respeito do assunto e se preparam para as pesquisas, tá? Depois eles vão, então, para a interpretação. É o momento de pesquisar em materiais impressos, digitais, entrevistas na escola, na comunidade, personalidades, bem como de coletar os dados relativamente que sejam interessantes para o projeto, tá? 3, a ideação. Espaço de fala e de escuta. Os estudantes apresentam ideias, propostas de solução para a temática apresentada, a orientar para que não haja julgamentos que podem ser mediados pelo professor, né? Então, o professor tem que estar sempre atento ali. Caso haja algum, tem que fazer essa mediação aí da polêmica que surgiu, tá? A experimentação, né, ou a prototipagem, refere-se ao momento da criação do produto artesanal, ou seja, o produto final, e do desenvolvimento das possibilidades de que as ideias debatidas sejam concretizadas. Escolher as formas de apresentação, pode ser esquemas, banner, cartazes, tá? Ensinação, vídeos, entre outros. E evolução e ação.
Os grupos expõem as soluções a partir das escolhas dos temas, sempre pensando em questões que incomodam ou afligem tanto os estudantes quanto os moradores da redondeza, bem como o ambiente escolar. E aí a gente chega na organização dos espaços e dos agrupamentos, tá? Como que poderia, então, pensar em desenvolvimento dessa atividade, né, dessa metodologia? Organizar a sala em pequenos grupos, máximo 4, dispor as carteiras inicialmente em formato de semicírculo, por exemplo, verificar se há equipamentos de projeção, se tem tecnologia, né, para poder fazer, então, esse processo. Caso não, pode também fazer produção de cartazes, né? Criação de espaços de conversa, discutir com os estudantes, né, para os desafios propostos da metodologia, definir juntamente com os estudantes os temas relevantes para a escola. Qual tema que vai ser legal de se trabalhar, né? Qual tema que seria um pouco mais polêmico para ser discutido, né? Para ser trabalhado, certo? Nessa produção textual. E aí orientar quantas pesquisas a serem realizadas sobre a temática escolhida, sugerindo referências bibliográficas, impressas ou digitais, dependendo dos recursos disponíveis em cada escola. Por isso que é bom a gente poder ter os pares nesse momento da TPC, né, para pensar e planejar como que poderia, então, desenvolver essa atividade, utilizando os recursos que são disponíveis na escola. É importante também que seja feita a avaliação, né, para que tenha, assim, um acompanhamento, certo? A gente tem aí, olha, observar o respeito pelo prazo, verificar o compromisso com as pesquisas, analisar o protótipo final, analisar a criatividade do estudante, incentivar a autoavaliação entre os pares, né, para que eles também possam se avaliar, se autoavaliar, que é importante também, tá? Eles compreenderem aí o que aprenderam, o que não aprenderam, o que precisa ser revisto e aprofundado. Bom, o que a gente viu, então, aqui, né? Como que funciona, então, esse desdobramento aí para a TPC na escola para vocês? O que pode ser feito? Numa primeira etapa, reunir com seus pares para discutir as sugestões aprendidas nessa formação, refletir de que maneira os conceitos relativos ao letramento e escrita podem contribuir para o planejamento aí da sequência 2. Aí, na segunda etapa, selecionar as aulas da sequência que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes. Analisar a possibilidade do uso de metodologias, né, para os anos finais, articular com os processos de escrita de forma interativa, de maneira a colocar os estudantes como centro da aprendizagem. Por isso que é importante que seja trabalhado as metodologias ativas, né? Porque essas metodologias, elas fazem com que os estudantes busquem o resultado. Eles realizam essas pesquisas, vão buscar, então, a solução desses problemas, e eles vão produzir essas atividades, né? Exercendo o seu protagonismo, certo? E aí, na terceira etapa, vai elaborar o planejamento da TPC, observando se as sugestões acerca do trabalho com as habilidades essenciais dos seus respectivos objetos de conhecimento foram trabalhados, né, fortalecer, então, esse trabalho com a transversalidade da escrita e trabalhar, então, com a integração entre os estudantes e professores também, vice-versa, certo? Bom, o que vimos, então, no nosso encontro de hoje? Apresentamos as concepções teóricas relativas ao tema letramento, né, com práticas de escrita, discutimos o tema letramento, analisando com a sequência de atividades 2, e fizemos as sugestões propostas de metodologias ativas para o trabalho junto com os pares da TPC na escola, né, para ser desenvolvido aí junto com vocês, professores. Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa formação de hoje. Eu espero que tenha sido muito proveitosa para vocês, que vocês possam aí utilizar essas atividades que foram colocadas assim como as metodologias também, e aguardo vocês aqui para a nossa próxima formação, tá? Bom trabalho a todos e até a próxima.